atraso, estávamos resolvendo problemas técnicos, mas o que importa é que o Trocando Ideia está de volta, pela primeira vez feito remotamente, devido às circunstâncias aí da pandemia, isolamento. O Ao Vivo da Panrotas vai falar como a Espanha vem se reinventando para ser um destino turístico seguro. A Espanha foi um dos países europeus mais impactados pela pandemia da Covid-19, porém o país já tem um projeto pronto de retomada, nós noticiamos recentemente no portal Panrotas, e nós vamos entender que projeto de retomada é esse. Então, temos aqui o Oscar Almendros, Oscar, diretor do turismo da Espanha no Brasil, muito bem-vindo. Obrigado. O Gonzalo Romero e o Fernando Gagliardi, que são lá do fornecedor dessa história. O Gonzalo é Country Manager da Aero Europa e o Fernando é diretor de vendas e marketing da Meliá. Muito bem-vindos. Obrigado, Linho. Bom, vamos começar com você, Oscar. Como é que está a situação da Covid-19, da pandemia, no território espanhol? Eu acho que você tem boas notícias para nos dar em relação a isso. Então, efetivamente, você sabe que a Espanha foi um dos países mais danificados pelo impacto do Covid. Faz já tempo que o Estado, o governo, em coordenação com as regiões e as municipalidades, está lutando com todas as suas forças para combater o número de contágios e, felizmente, nos últimos dias temos notícias muito boas de óbitos zero em 24 horas. Acho que é um triunfo de toda a atividade, né, das autoridades, em coordenação com as autoridades sanitárias, profissionais na saúde. São muito, muito relevantes a atividade deles durante a pandemia. E as autoridades também de segurança que controlam também as contingências e também o isolamento social. Então, acho que o isolamento social funcionou. Faz já, falamos, vai fazer 2 meses, mas quase 3 meses, não? Desde 14 de março que o Estado anunciou o estado de alarma. E, então, foi um confinamento de toda a sociedade. Então, a responsabilidade também foi dos cidadãos, né? Foi um conjunto de ações que conseguiram aminorar o impacto do Covid. Então, estamos em um momento ótimo, mas tampouco podemos baixar as mãos, né? Hay que continuar lutando. Então, o governo pediu até o 7 de junho, vocês sabem já, a prórroga para o controle da pandemia, estado de alarma, e pediu esse domingo o presidente do governo a última prórroga até o 21 de junho. A finalidade, fundamentalmente, é do controle da mobilidade entre a cidadania. Então, agora, vocês sabem que também, o mesmo que está acontecendo em alguns estados aqui no Brasil, como São Paulo, tem um processo de apertura, né? Da apertura econômica, da apertura dos hotéis, dos estabelecimentos, da apertura dos terraços, restaurantes. Toda a atividade econômica está abrindo, mas de maneira gradual, desde que se aprovou o plano de transição para a nova normalidade. Informalmente está denominado como plano da desescalada. Então, aqui são 4 fases, de fase 0 a fase 4. Então, já começou o 4 de maio. E agora mesmo, no momento atual, quase 70% dos espanhóis estão na fase 2. Algumas islas na fase 3 e só 30% da população, fundamentalmente as grandes cidades de Madrid, Barcelona, a região de Castilha-Leão e alguma província como a Lleida, estamos ainda na fase 1. Porque o impacto foi muito maior nas grandes cidades. Aconteceu também em muitos países, tipo como Milão, New York, nos Estados Unidos. Espanha é um país muito importante a nível de turismo, tem muitos contactos de pessoas viajando. Naquela época, a gente não sabia, não conhecia muito bem o impacto do Covid, né? Quando começou o isolamento social. Então, tem também uma mentalidade também muito parecida ao latino, né? Ao brasileiro, que é muito afetuosa. Então, também pode ser a climatologia, a poluição das cidades. Então, afetaram mais as cidades grandes. Então,
esse passo, ou esse combate está sendo gradual e assimétrico em todas as províncias, de conformidade com uma série de requisitos que contempla o plano de transição à nova normalidade. E esses requisitos têm que ser aprovados por cada província, né? E que sejam avaliados por o Ministério da Saúde. Entendeu? Então, são uma série de requisitos que todos han ido cumprimentando, e a estimação é que, a final de junho, todas as províncias, ou a princípios de julho, aquelas últimas, como Madrid, Barcelona, Castilla e León, vão chegar depois da fase 3, que é a fase de nova normalidade, de apertura total. Então, mais ou menos essa situação que posso comentar. Não, eu queria saber em relação à data, se existe uma data oficial que a Espanha trabalha para a abertura do turismo e em que fase a Espanha estará, em que fase a maioria das províncias estará nesta data. Sim, vocês já escutaram também a notícia que foi recogida por muitos meios de comunicação aqui no Brasil, que o presidente já anunciou que eles querem abrir o 1º de julho. 1º de julho é uma data para a abertura de turismo internacional. Então, toda essa atividade está focalizada em estudos também comparativos, análises científicos, e também porque cada província, para passar de fase, tem que cumprimentar uma série de requisitos, que é capacidade sanitária, capacidade de leitos em UTIs, contingência, capacidade também de reação e de controle de um contágio, de isolamento das pessoas. Então, toda essa capacidade de reação e toda também o apoio social, então, são necessários para passar de fase. Então, previsivelmente, se não tem o novo sorte, e é isso que estão lutando todas com todas as suas forças para ficar com segurança e que todas as fases sejam cumprimentadas por todos, previsivelmente, a 1º de julho, estarão todas as províncias prontas para receber turistas, porque cada fase tem uma série de aberturas graduais que vão começando a abrir e, ao mesmo tempo, que já podemos falar mais adiante disso, vão acontecendo e cumprimentando uma série de medidas higiênicas de saúde, que são protocolos harmonizados e especificações técnicas para também garantir toda essa abertura, não? Vamos falar. Quer dizer, então, a partir de 1º de julho, a Espanha vai começar a se abrir, mas que não se espere uma abertura volumosa nesse primeiro momento, né? Vai ser tudo feito de maneira gradual e em paralelo aí com todas as províncias, correto? Isso não, mas eu estou falando a nível nacional. Estou falando das províncias e desse setor que vai ficar unido e coordenado para estar pronto para abrir, entendeu? Mas tem outra situação, que é a abertura internacional, a abertura aos países. Então, a Espanha está ficando muito ciente do que está acontecendo na Europa. Por exemplo, na Europa, no dia 13 de maio, foi anunciado recomendações da Comissão Europeia para o levantamento de fronteiras, abertura do turismo, conformidade também com uma série de requisitos. Então, esses requisitos são critérios epidemiológicos, que o Centro Europeu de Prevenção e Controle da Saúde e das doenças é um centro que está controlando mais ou menos a nível de contingência, o nível também de controle do vírus. Então, está enfocado em critérios de reciprocidade entre países. Então, agora, toda essa abertura está enfocada fundamentalmente, primeiro, entre países de Schengen, que são países que mais ou menos têm o mesmo nível de controle, de contingência do controle da epidemia, e, além disso, também estamos falando de que, a partir de 1º de julho, é possível abrir também para o turismo internacional. Entendeu? Mas aí tem outra série de análises para criar corredores seguros, que estão falando também no setor, né? Que são corredores acordados entre países conforme critérios de controle de segurança, de contingência e também de reciprocidade. E, além disso, também de controles, que podem falar os companheiros Fernando e também Gonçalo, de controles sanitários em origem, né? Por exemplo, controles controles térmicos, questionários,
controles também de teste antes de viajar, para controlar também tudo isso. Então, o nível de contingência de um país também depende do país também que trouxe os turistas, entendeu? Tem que ser uma reciprocidade, porque a verdade é que para viajar, imagina um espanhol que vai viajar ao Brasil, um brasileiro que quer vir para a Espanha no 1º de julho. Então, imagina, ele tem que chegar, não vai ter problema lá, porque tudo está pronto, né? Porque tem todos os critérios de contingência, de higiene, mas também tem que assegurar que quando voltar, ele também vai ter as mesmas garantias, entendeu? Então, isso que está trabalhando agora os governos com todo o setor para aplicar uns protocolos conjuntos, uns protocolos homogêneos e também uns controles prévios para garantir que não vai ter problema. Então, por isso que falam também que a quarentena vai terminar. Por isso querem falar agora, até o estado de alarma tem que ficar, mas quando terminem, a 1º de julho, a quarentena vai acabar. Sempre que tem garantido também que existe uma reciprocidade e uma série de controles nos países de origem, entendeu? Perfeitamente. Responsabilidade não só, então, do turismo da Espanha, responsabilidade tão importante quanto é dos fornecedores, de onde o hóspede vai ficar, onde o passageiro vai se transportar. Então, vamos começar com o Fernando para falar sobre as medidas que a rede Meliá vem tomando. A Meliá não tem hotéis só na Espanha, mas a maior parte deles está lá, a rede espanhola. Fernando, que medidas são essas? Qual é o nível de abertura no atual momento e qual será o nível de abertura lá em 1º de julho? Como é que a rede está se movimentando para essa retomada? Bem, Rodrigo, a Meliá, como uma companhia de origem espanhola, e claro, a Espanha tendo sentido primeiramente, né, como um dos primeiros países que sentiu fortemente esses efeitos da pandemia, ela começou a atuar muito cedo, né, num trabalho de preparação e de já mirando um pouco a volta à normalidade de como seria, né, essa questão no momento em que cessasse ou diminuísse os efeitos da pandemia. Então, com tudo isso, e apoiado também por especialistas sanitários, pessoas de fornecedores nossos de toda a vida, né, que a gente até pode citar, a Diversey, que é uma empresa também que é líder mundial nessa área de higiene e sanitária. Temos também um acordo firmado recentemente agora com o Bureau Veritas, que é uma das entidades de certificação mais prestigiadas, acho que no mundo, reconhecidas, né? Então, com tudo isso, foi sendo criado um programa que nós chamamos de Stay Safe with Meliá, né? Que é basicamente um programa que assegura que o viajante, e não só o viajante, isso começa pelo próprio colaborador da empresa, né? Que o primeiro que tem que sofrer os efeitos positivos dessas medidas é o nosso funcionário, que ele vai entregar o serviço, né? Então, assegurando que o colaborador esteja protegido e capacitando e dando muitos treinamentos, fazendo as compras de todos os equipamentos que são necessários também para a gente entrar nesse que chamam de novo normal, né? Com tudo isso, fomos dando forma a esse programa que é o Stay Safe by Meliá, que tem vários pilares, né? A gente não vai nem ter tempo de entrar muito no detalhe de cada um, mas ele mira, obviamente, a questão da higiene, primeiramente, a questão da higiene, a questão da digitalização, ou seja, a gente usar os recursos tecnológicos que haviam antes e que agora se potencializam muito, né? Questões, por exemplo, de web check-in, para poder diminuir a interação do hóspede com o recepcionista, e mesmo se houver essa interação, e sempre tem que haver, né, em algum momento durante a estada, vai haver equipamento de proteção, uma separação, um acrílico, por exemplo, entre o balcão que separa o hóspede do recepcionista. Então, temos também nos apartamentos todos os cuidados especiais com a limpeza dos apartamentos, a assignação dos apartamentos também vai respeitar um critério de distanciamento, de forma que dificilmente, até pelas ocupações que não vão ser tão altas nesse início, aquele apartamento que deu check-out ao meio-dia vai ser ocupado às 3 da tarde no check-in seguinte, vai ser outro apartamento, provavelmente em outro andar. Uma questão muito importante no nosso serviço, que é alimentação e bebidas também, os restaurantes, quando a gente reiniciar as operações, devem permanecer ou fechados ou com uma limitação
muito grande de acesso, e a gente vai priorizar o room service, ou o autosserviço também, né? Falando principalmente de Espanha, que são que acho que é o objeto principal aqui da nossa discussão, se bem que todo esse programa ele prevê também a extensão aonde a gente atua, em todos os continentes, América Latina, Estados Unidos, Caribe, principalmente, Ásia, onde já está funcionando. Obviamente, na Ásia, a gente reabriu primeiro, então serviu também como um laboratório importante para a gente aprimorar tudo isso, vindo nessa onda do Oriente para o Ocidente, né? Então, com tudo isso, a gente hoje se sente bastante preparado para poder voltar a operar a partir de 1º de julho, na Espanha, né? Hoje nós temos os nossos colaboradores dentro do regime do ERTE, né, como a gente falou anteriormente, mas regressam no final de junho, já vão tendo as suas capacitações e treinamentos, de forma que em 1º de julho a gente prevê ter 50 dos mais de 120 hotéis que a gente tem na Espanha já operando. Esses hotéis, eles têm um critério de escolha, quer dizer, por que são esses 50 e não outros? É porque, basicamente, a gente está priorizando os hotéis na Península, né? Nem tanto em Baleares e Canárias, pela questão do deslocamento terrestre, que hoje em dia o cliente vê como uma forma ainda um pouco mais acessível, né? E, num segundo momento, obviamente, vamos abrir os outros. Temos visto também que nas reservas que estão entrando, o cliente está procurando, claro, tarifas flexíveis, óbvio, né? Isso, se não puder viajar numa data que ele possa mudar sem penalidade nenhuma, e não necessariamente a tarifa mais baixa. Quer dizer, a gente está vendo que aquele cliente que está querendo viajar e está fazendo as buscas, né? Ele está olhando para hotéis de nível intermediário e alto. Talvez pelo fato de terem um pouco mais de confiança também, primeiro em marcas que têm estándares mais altos, e também em produtos que têm, acho que um reconhecimento e um padrão melhor, né? No mundo, aproveitando, né, as datas, a gente também está prevendo reabrir os nossos hotéis mais ou menos por aí, 1º de julho, eu digo mundo, resto de Europa, Alemanha não, porque já estão abertos, na Europa pouco a pouco também já vão abrindo, mas na região nossa, Américas, a gente deve ter alguns hotéis abrindo também em julho, no Caribe principalmente, onde a gente tem uma operação muito forte, nos resorts. Em Orlando já abrimos, na América do Sul temos os hotéis de Lima abertos, Buenos Aires, o Meliá Buenos Aires aberto, no Brasil devemos também reabrir a partir de julho, aqueles que estão fechados, porque também temos alguns hotéis abertos. Mas uma coisa comum a todos eles é o cumprimento rígido de todos esses protocolos previstos dentro do programa Stay Safe. E isso vai ser auditado e os hotéis serão certificados através dessa parceria com o Bureau Veritas, né? Perfeitamente. Pela localização dos resorts... Espera aí que está dando eco aqui. Se vocês puderem colocar no mudo o Gonzalo... Ou pode ser que seja o do Fernando, mas tudo bem. Fernando, pela localização dos resorts que você mencionou inicialmente aí, a retomada da Espanha começa pelo lazer, né? E eu também já aproveito para saber qual que é a capacidade que esses hotéis estão abrindo, qual que é a oferta. Com certeza não é a oferta inteira por essa questão do check-in e do revezamento aí dos apartamentos, né? Isso depende muito de hotel para hotel e de cada localização, e é muito determinado pela pressão de demanda que vai ter, que nesse primeiro momento não vai ser alta, até porque o perfil da retomada é mais reservas individuais, não é grupos e muito menos eventos, né? Essa questão de MICE, que a gente chama, deve ser uma das últimas etapas da recuperação, até pelo tempo de ajuste, por exemplo, que os hotéis estão se preparando nos salões, quer dizer, vão ter que redimensionar a capacidade dos salões, diminuindo, né, a capacidade de acomodação, os serviços de coffee break, tudo isso, então isso vem depois. Então vai depender muito de hotel para hotel, mas o certo é que vão trabalhar aí, vão iniciar pelo menos com uma capacidade reduzida pela metade, né? Bacana. Quem também trouxe notícias boas no começo dessa semana, hoje, entre ontem e hoje, né, Gonzalo, foi a Air Europa, que vai retomar o serviço, já tem data para retomar o serviço. Então, conta para a gente quando que a Air Europa vai voltar a voar entre São Paulo e Madrid e como vai ser essa retomada em termos de frequências, em termos de protocolos, como a Air Europa vai assegurar que o passageiro vai voar
tranquilo e com saúde, com higiene. Rodrigo, primeramente, boa tarde nuevamente a todos. Agradeço a oportunidade e espaço. Sim, Air Europa tem trabalhado muito forte e seriamente nos últimos 3 meses, no momento que se decretou a pandemia, para entender qual era o melhor jeito, a melhor forma de trabalho para a nossa retomada, o recomeço, como falamos nós aqui no Brasil. Pouco atrelado a lo que tem falado Oscar, Air Europa tem, em primeiro momento, sempre enxergado de perto as decisões do governo de Espanha. Como você sabe, Air Europa é uma companhia espanhola e para ter nossas próprias decisões de retomada precisávamos previamente ter algumas informações de como ia reagir ou as diferentes fases de abertura do governo de Espanha. Voltando pouco ao que tem falado Oscar, a última fase do governo de Espanha seria o dia 22 de junho, 22 ou 24 de junho, que é a última fase de desescalada que tem a Espanha, onde o povo espanhol poderia começar a se movimentar dentro das províncias e dentro do próprio país. Já com essa informação, a Air Europa já fez e montou o plano de retomada, principalmente focado no início das operações nacionais em Espanha, com data dia 22 de junho. 22 de junho, a Air Europa está iniciando as operações dentro de Espanha. A partir de 1 de julho, estaríamos começando nossas operações também dentro das principais províncias de Espanha e alguns países dentro da Europa, principais voos internacionais de curto radio. E a partir do dia 15 de julho, nossa companhia está dando início à operação internacional e principalmente que envolve toda a região de Latinoamérica. Nosso principal objetivo, além de definir as datas de início de operações, é que todos os passageiros que cheguem a Espanha tenham conectividade dentro da Espanha. Não somente o voo chegue a Madrid e o passageiro não tenha escola de se movimentar ou pegar uma conexão dentro da Espanha ou dentro de outro país da Europa. Então, principalmente falando disso, a Air Europa tem estabelecido recentemente o início de nossas operações para Latinoamérica a partir de 15 de julho. Dentro desses países, com certeza está Brasil. Brasil estaremos iniciando com 3 frequências semanais a partir do dia 15 de julho. Os dias de operações, terças, quintas e sábados. Vamos a ter um voo decolando aqui de Guarulhos 3 vezes por semana. Também temos planejado início de operações no mercado de Bahia a partir de setembro, com 2 frequências semanais. E a partir de novembro, Recife, Madrid e Fortaleza, Madrid, também com 2 frequências semanais. Todo o planejamento feito, Rodrigo, principalmente está pensado em que temos que trabalhar forte em manter a segurança e a confiança de nossos passageiros, é o principal trabalho que temos na frente, além de ter boas tarifas, além de ter tarifas flexíveis, que é justamente o que tem solicitado hoje nossos partners, nossas agências de viagens, nossos clientes. Também estamos trabalhando muito forte em comunicar nossos protocolos, em transmitir segurança que está 100% alinhado com todas as coisas que falou Oscar. Espanha tem trabalhado muito em conjunto, associações, governos, empresas, instituições, companhias aéreas, hotéis. Temos trabalhado todos juntos para tentar dar esta retomada a partir do 1º de julho, principalmente. A Air Europa tem trabalhado muito forte nos protocolos. Como vocês sabem, a Air Europa é uma companhia espanhola que está regida também por protocolos da comunidade europeia. A Air Europa tem que reagir e trabalhar com os protocolos da comunidade europeia, também os protocolos de IATA, também a Agência Europeia de Segurança Aérea, também que temos que ter como consideração, e com certeza também temos que alinhar nosso protocolo interno aos diferentes protocolos de cada país onde a Air Europa tem operações. Por exemplo, aqui no Brasil, temos que também trabalhar com o protocolo de Anvisa. Então, hemos trabalhado durante estes 3 primeiros meses muito forte para garantir toda a segurança de nossos passageiros, do momento que o passageiro chega ao aeroporto ao momento que o passageiro pega sua mala e vai embora. Então, dentro dos protocolos, falando, Rodrigo, temos trabalhado muito forte em acrescentar os canais
digitais, estamos trabalhando muito forte para dar a conhecer todos os canais digitais, para que o passageiro possa comprar o ticket, para que possa também fazer seu check-in, para que possa comprar seu excesso de bagagem, em aeroporto também, para que o passageiro tenha acesso às telas, aos quiosques, para fazer seu próprio check-in, e também estamos trabalhando com certeza con los protocolos de cada aeropuerto en mantener un distanciamiento mínimo de 2 metros en la fileira de check-in, en la fileira de embarco. También estamos trabajando muy fuerte, tenemos nuevos procedimientos de embarco y desembarco de nuestras aeronaves. O sea, cada embarco, desembarco va a ser feito por fileira, va a ser feito por diferentes tiempos, plazos. También estamos trabajando para que todo el material físico de la cabina, por ejemplo, o manuseio de revistas, jornais, eso también estamos eliminando en su cabine. No queremos que el pasajero tenga mucho manuseio o contacto con diferentes cosas, entonces estamos también trabajando en eso. Y como usted sabe muy bien, hoy el avión, cuando hablamos de transporte y locomoción colectivo, o avión es el transporte más seguro que hoy tenemos. Entonces, principalmente porque tenemos o ar, el filtro de ar, el filtro EPA que estamos trabajando y dando a conocer, es un filtro que trabaja con la mixtura de ar interno y mixtura de ar externo, que genera una circulación de todo ar de la cabina cada 3 minutos, troca o ar completo de la cabina cada 3 minutos, matando 99,9% de bacterias. Entonces, todas esas cosas que tiene avión con particularidades y que está haciendo toda nuestra compañía, justamente es para cuidar al pasajero. También tenemos medido en el servicio a bordo. En el servicio a bordo estamos intentando que sea más rápido, que el pasajero no tenga tanto manoseo tampoco con el servicio a bordo, que sea mucho más dinámico. Entonces, son un montón de medidas que estamos trabajando, protocolos. Estamos aconsejando al pasajero también intentar despachar el bagaje de mano, porque muchas veces, como usted sabe, un bagaje de mano es una mala que el pasajero manosea durante el control del rayo-x, durante el control de la policía, durante en la sala de embarco. Estamos intentando ayudar al pasajero a esta nueva realidad allí, que es intentar de tener menos contacto posible físico con diferentes, principalmente malas, ¿verdad, Gi? Legal, você mencionou aí algumas medidas. É importante ressaltar que a IATA se manifestou contra a questão do bloqueio de assentos, né? Porque, em princípio, falava-se na retomada com bloqueios de assento, mas a IATA se manifestou contra, dizendo que isso poderia ser uma quebra de vez da aviação, que já passa por maus bocados, por conta do encarecimento do ticket médio, né? A Europa vai seguir as medidas e não vai bloquear assentos, correto? Boa pregunta, Rodrigo. Hoy en Europa, dependiendo de la ocupación, están manteniendo el máximo distanciamiento posible entre los pasajeros, ya estamos haciendo eso, mas un poco tocando el asunto que vos colocó, con certeza, ya sea IATA o ya sea los protocolos de la Comunidad Europea, no solicitan restringir el acceso a cabina. Entonces, considerando principalmente que hoy la cabina es un espacio seguro y que realmente tiene todas las condiciones para se mantener como seguro y manteniendo esos protocolos. A IATA, hablando de eso, han feito un estudio, una encuesta a 121 compañías aéreas a nivel mundial y solo 8 compañías aéreas estarían en condiciones de restringir la venta de esos aviones y no acrescentar el valor del ticket medio. Entonces, realmente es muy difícil, principalmente porque hoy el ambiente de la cabina es un ambiente seguro, entonces no tenemos por qué restringir la venta de esas poltronas y intentar mantener el distanciamiento posible cuando la ocupación permita. Mas... Pois não. Simplemente, Rodrigo, hoy Europa está alineada a los protocolos de la Comunidad Europea y a IATA, que justamente no aconselham fazer isso. Certo. Antes de eu ir para o Oscar, eu gostaria de entender se a Air Europa já tem um termômetro de que tipo de passageiro vai pegar os seus voos nessa retomada. Claro, todos os países estão falando em um início de retomada pelo doméstico, depois em nível regional, que é o caso aí de Schengen, né?
Mas do Brasil para Madrid? Já existe aí um termômetro de que tipo de passageiro é esse? É corporativo, é lazer, é emergencial, é essencial? Que tipo de passageiro é esse nesse início? Boa pergunta, Rodrigo. Como você falou, nada va a ser igual. Entonces, estamos aprendiendo todo, ¿no? Se acostumbrando a esta nueva realidad. Y en el primer momento, acreditamos que en los primeros 2, 3 o 4 meses, en nuestros aviones, tenemos a pasajeros que nos llamamos como étnicos, o pasajeros que precisan viajar por cuestión de seres queridos, por familia, por amigos. Aquellos pasajeros que ficaron o que están fuera de su país de origen por trabajo, por cuestión de migratoria, o aqueles passageiros que ficaram fora, que têm que voltar, ou mesmo passageiro que precisa viajar para saber como está sua família, para assistir sua família. Então, achamos que nos primeiros prazos, o principal fluxo de passageiros poderia ser o passageiro étnico nos primeiros meses. Depois estamos enxergando também o corporate, o passageiro corporativo, principalmente falando já de setembro, outubro, que são os últimos meses do ano, no qual o passageiro corporativo se precisaria movimentar para tomar algumas decisões, ou para fechar o ano, ou para fazer algumas implementações. E já falando final de ano, dezembro, janeiro, fevereiro, já estamos enxergando um pouco mais o passageiro vacacional, o passageiro lazer, que estaria já viajando com um pouco mais de confiança e um pouco mais de, principalmente confiança e segurança, não? Mas em primeiro momento achamos que vão ter muito passageiro que vai já por questão de família e seres queridos, principalmente, Rodrigo. Perfeitamente. Vamos para o Oscar agora. Oscar, muitas empresas estão se reinventando aí nesse momento de crise, teletrabalho, home office, entre outras várias maneiras que as empresas vêm encontrando na crise para se reinventar e para ter uma retomada mais forte. A Espanha é um país dependente do turismo, a economia espanhola se beneficia muito dos 83 milhões de visitantes internacionais anuais lá no país. Queria saber se, de alguma maneira, o turismo da Espanha está se reinventando nessa crise. Algum novo destino que vocês vão colocar mais promoção em cima dele? De repente, a questão do overtourism, que era muito presente, principalmente em Barcelona. O turismo da Espanha vai voltar diferente pós-pandemia? É difícil saber se vai mudar muito, mas acho que o turismo da Espanha, as destinações, tem que se adaptar à nova demanda turística, e isso começa com a nova normalidade que todo mundo fala. Então, os critérios de segurança, saúde, higiene, isso é agora um assunto prioritário. É assunto prioritário porque já falaram das explicações técnicas dos protocolos de hotéis, nos casos da aerolínea, estão fazendo um trabalho muito grande. Eu acho que é tudo coordenado, né? Porque o principal agora é isso. A Espanha estava trabalhando também em uma série de medidas para ajudar o setor turístico faz já tempo, né? Foi publicado na guia, fica publicada no Ministério a web do Ministério de Indústria, Comércio e Turismo. Você pode pesquisar com medidas econômicas e trabalhistas, né, para ajudar o setor turístico e as empresas turísticas. Faz muito tempo que está trabalhando a Espanha nisso, né, igual que aqui acontece com o Brasil, linhas de crédito para o setor, para investimentos, bônus para bonificações, fala a seguridade social, que aqui como a cobertura de riscos, né, como pode ser acidentes, indenizações por emissões, muitas coisas, né. Então, tem uma série de medidas aplicadas já para o setor. Por exemplo, primeiramente nos hotéis, eles abriram os hotéis para começar também a deixar as pessoas trabalhar, elevadores, por exemplo, de emergência, de sanitários, eles já começaram a trabalhar abrindo leitos para eles, para isso, né? Então, vem começando a fazer um trabalho muito conjunto em aspectos protocolários e vem trabalhando desde o início, né, nesta controle da saúde e da segurança. Então, o turismo agora vai estar focalizado muito nisso. Então, os também turistas têm que saber que agora a situação vai ser uma nova normalidade, na que tem que também ter responsabilidade, porque até que a gente não encontre uma vacina, né, a situação vai ser assim, né? Então tem que usar mascarilha, tem que cumprimentar uma série de protocolos, e isso é importante, que eles têm que saber também que a nova normalidade vai ser assim. Por enquanto, né? Então, o Ministério de Turismo,
o setor turístico na Espanha é um setor muito profissional que já vai trabalhando muito nisso. Então, tem que confiar também em sua experiência, né? Somos um país, somos ainda o país mais competitivo do mundo, faz já 3 vezes seguidas, continuadas, que a gente conseguiu esse, né? Então, vamos a pensar que a primeira coisa é a confiança e a segurança. Por enquanto, também tem outra série de mudanças, né? A demanda turística. Estão falando aqui também, Fernando e Gonçalo, também do enfoque também das tecnologias, né? Todas estas medidas a gente está procurando. O governo também fez uma série de especificações técnicas, também estão agora aprovadas por um grupo de trabalho de as regiões, municipalidades, sindicatos, empresas turísticas e o Instituto de Qualidade Turística Espanhola, que ela representa, de alguma maneira, a marca Q de qualidade. E essa marca Q de qualidade tem uma série de entidades, como o Google, que fez menção o Fernando, para avaliar, né, os critérios de qualidade e como um selo de qualidade da marca. Então, os subsectores agora têm uns protocolos de seguimento, de segurança, de higiene, que também vão ser verificados por esse tipo de entidades para colocar-los como sede de turismo seguro. Essas especificações técnicas são muito importantes porque o setor turístico também está continuando a seguir as mesmas. Então, isso seria outro aspecto importante a ressaltar, né? Outras as mudanças podem ser focalizadas também nos novos comportamentos da demanda, muitas concentrações do segmento. O turista também vai procurar muito agências agora, num primeiro momento, de informação, transparência. Acho que é muito importante isso, né? Todos estes protocolos, todas estas medidas, tudo isso tem que ser conhecido pelos turistas, porque o turista agora, acho que os primeiros meses pós-Covid, vamos falar, o turista pós-Covid, ele vai demandar todas essas necessidades de informação, o que eu tenho que fazer quando vou pegar uma viagem, vou reservar, o que vai acontecer lá no avião, o que vai acontecer lá no hotel, quanto é a capacidade que está estabelecido nas normas técnicas para que eu possa ir com segurança. Então, tudo isso que todo o setor está trabalhando nisso, eu acho que é muito importante. Do começo da viagem até o final dela, né? As novas tecnologias, como estavam falando também Fernando e Gonçalo, tipo, não sei, biométricas, o uso também de Big Data, também para controle, também, por exemplo, da qualidade do aire, também do controle também da ventilação, por exemplo, dos espaços, controle também do uso de máscaras, realidade virtual, por exemplo, lá nos hotéis, né, uma pessoa que não tem check-in, check-out, que pode ser também com uma pessoa online, não tem também que tomar contato direto. Todas essas coisas, acho que estão mudando muito na demanda turística e acho que também os serviços turísticos têm que se adaptar nessa carreira, né, essa carreira pela nova tecnologia, o uso das tecnologias. Então, isso é importante. Também facilitar também a possibilidade de home office. Por exemplo, vou pôr um exemplo grande. Todas as empresas turísticas e o governo tem feito um esforço muito importante para ajudar, né, com essas medidas econômicas e trabalhistas, mas também com a possibilidade de oferecer a eles um trabalho home office, ajudar na digitalização das instituições, das empresas. Então, isso acho que é muito importante e vai continuar de algum jeito, né? Por exemplo, destinação Barcelona. Eles falavam e estavam analisando, né, como se adaptar ao novo turismo, como podem fechar as ruas para fazer que as ruas sejam muito mais grandes e poder continuar guardando essa distância de segurança, como também vincular a atividade também das empresas com home office, aquelas que podem fazer home office, aulas virtuais nas escolas, nas universidades. Então, tudo isso é uma série de mudanças que acho que o serviço turístico, destinações, tem que tomar em conta para se adaptar à nova demanda do turista. Mas é difícil fazer estimações. Se fala também da sustentabilidade, se fala também não sei, de um cliente muito mais experienciado que busca uma tranquilidade, que busca também lugares pouco conhecidos. Então, o nosso dever como
entidade turística, não só informar e falar das medidas de segurança que tem feito, sino também estudar, analisar qual é o comportamento da demanda e o que eles estão pedindo. Então, por isso que também acho que é importante uma coisa que você falou, Rodrigo, que é também tentar promocionar também destinações também pouco conhecidas na Espanha. É um trabalho que a gente está fazendo já faz tempo, porque acho que a diversificação também turística é muito importante, né, para evitar essa aglomeração, essa overcrowding que podia ser um problema, né, em algumas cidades capitais com grandes quantidades de turistas. Então, esta situação agora também vai plantear muitas oportunidades e muitas discussões em torno a essa situação. Então, a gente tem também muitas rotas culturais, patrimônio da humanidade, muitas regiões que não são tão conhecidas aqui na Espanha e que têm muitas possibilidades também de ser conhecidas. E agora, com a conectividade que a gente tem, que continuará sendo assim, né? Porque estamos aqui com o Gonçalo, que ele falou da importância também para eles de fazer uma conexão de rutas, né, que chegam do Brasil, e também uma conexão de rutas nacionais. Mas a gente também tem uma infraestrutura de transporte muito boa que permite as pessoas chegarem e começar em Madrid e fazer um circuito perto de Madrid, das cidades de patrimônio da humanidade que não são tão conhecidas. Se por poner alguns exemplos, não são tão lotadas, tão massificadas, e tem a possibilidade também do turista de procurar outro tipo de turismo, né? São muitas coisas. Perfeito, perfeito. Em 2018, foram 561 mil brasileiros para a Espanha, dos quais 246 mil para a Catalunha, aí a maioria acaba indo para Barcelona, embora a Catalunha seja muito diversa dentro mesmo da própria região, 153 mil para Madrid, e regiões ricas em atrativos turísticos como a Andaluzia e a Galícia, 53 mil e 47 mil. Quer dizer, existe um potencial do agente de viagens argumentar, de repente, para outras regiões espanholas e acabar beneficiando esse projeto da Tour Espanha, que não é de hoje, que tenta mostrar uma Espanha plural para além dos grandes centros urbanos aí que você mencionou. Eu vou para o Fernando agora. Queria saber a respeito dos agentes de viagens, Fernando. Você é sempre muito próximo aqui dos agentes de viagens aqui no Brasil. O Oscar comentou muito bem aí da importância que o agente ganha a partir de agora como distribuidor de viagens, esse papel de consultor, de especialista. Como é que a Meliá está enxergando isso e como é que a Meliá trabalhou e vem trabalhando com agentes de viagens nesse período de vendas praticamente em zero aí? Como é que vocês estão fazendo para capacitar o agente de viagens e para o agente de viagens não pirar mesmo nesse período de quarentena? Essa é uma ótima pergunta e até agradeço ela ter sido feita, porque desde que começou esse isolamento, né, toda essa situação, a gente se dedicou muito a um projeto que a gente chama de Meliá Pro Travel Labs, que ele é dirigido especificamente para o agente de viagens, né? Então, através da criação de comunidades, inicialmente nas redes sociais, no Facebook, e agora estamos entrando no LinkedIn também, a gente construiu comunidades aqui no Brasil, Latam, né, que são os países fora do Brasil, América do Sul, no México, nos Estados Unidos e no Canadá. E em praticamente um mês, a gente hoje já soma quase que 5 mil agentes de viagens dentro dessas comunidades, e criamos com eles uma relação muito próxima, interações constantes, através de mesas redondas, onde a gente discute, como estamos fazendo agora, tendências, né, realidades, como vai ser lá na frente, ferramentas, tecnologias, webinars que estão pipocando por aí, né, o que hoje mais temos aí são webinars, e aí a gente, para poder ser competitivo, a gente teve que caprichar muito no conteúdo desses webinars, para poder trazer para o agente de viagens informação relevante para o seu trabalho. Fizemos também sessões de fan trips virtuais, quer dizer, a gente faz praticamente uma viagem sem sair de casa a cada um dos nossos principais hotéis. Fizemos já nas Bahamas, em Punta Cana, em Iguaçu, onde temos o Gran Meliá Iguaçu, e assim por diante, né? Em Los Cabos também fizemos no México. E estamos também trabalhando também num formato que a gente fala que é encontro com o gerente geral. Então, o gerente geral
fala sobre a sua propriedade, explica os key selling points das propriedades, os atributos, todas aquelas coisas importantes que ele considera, e isso cria uma conexão e um conhecimento dos agentes conosco que vem para ficar, na verdade, né? Quando a gente puder voltar para a rua, puder fazer aquela visita, tomar aquele café, falar de negócios, a gente vai voltar com o maior prazer, mas a gente não vai abandonar toda a conquista que a gente teve através desse mundo, digamos, virtual. E é incrível, a gente vê a capacidade de você passar mensagens, a repercussão que essas mensagens trazem, né? O nível de interação, engajamento, onde as pessoas fazem questionamentos relevantes que muitas vezes está na cabeça de várias pessoas e com uma resposta você já dissolve uma dúvida que está para todos, né? Então, realmente, o agente de viagens, para nós, é fundamental, sempre foi, e continuará sendo. Temos muitos projetos de evoluir nisso, né? Virou um case dentro da nossa região, a Espanha admite, reconhece, quer aplicar esses conceitos do Travel Labs também lá. A gente usou muito, inclusive o Panrotas, para promover isso, por toda a penetração que tem junto aos agentes de viagem e continua usando na divulgação. Então, a gente valoriza e quer estar próximo e oferecendo ferramentas, informações e tudo para que ele possa não só vender a Meliá, os nossos hotéis, mas tem muita coisa também que vem em benefício próprio, de qualidade de vida. A gente convida speakers, né, os palestrantes, para falarem nesse momento coisas que podem ajudar você até do ponto de vista emocional, do ponto de vista familiar, atividades que você possa fazer para reduzir estresse. Então, são realmente conteúdos muito interessantes e a gente reforça o convite para que possam entrar nessas comunidades para poder compartilhar muita coisa conosco também, né? Quer dizer, a gente sente aqui na Panrotas que o agente de viagens realmente nunca procurou tanto conteúdo, né? Assim, tá complicado, mas ele não desiste e quer ser um profissional melhor, quer ser esse consultor, né? De que o viajante precisa. Então, na Meliá, basicamente a mesma coisa, todo mundo demandando muito conteúdo que vai além da prateleira Meliá. Exatamente, e o legal é que a gente viu crescer a audiência dessas sessões, né? Pouco a pouco, começamos devagarinho e hoje a gente vê uma audiência muito qualificada e mais do que a audiência, às vezes 100, 200, 300 presentes nas sessões, é o engajamento mesmo, né? A interação que eles têm. Então isso para nós é motivo de muita satisfação e a gente quer continuar apostando nisso em benefício da indústria, né? Quer dizer... Certo. Ô, Gonçalo, a última vez que eu te vi foi no LACT, as semanas antes do coronavírus virar uma pandemia, e você estava entusiasmado com o momento da companhia ali, como a gente estava no LACT, você falou do produto corporativo, vocês trouxeram um Dreamliner para São Paulo, que é a rota mais corporativa da Air Europa entre Brasil e Espanha, entre Brasil e Europa. Então, eu quero saber, assim, a Air Europa pré-pandemia, a gente já sabe como é que estava. Você estava muito contente com o momento, vocês estavam crescendo na preferência do passageiro corporativo, mas quero saber do que vai ser a Air Europa pós-pandemia. Como é que vocês estão prevendo aí esse retorno? Uma companhia fragilizada, uma companhia mais forte? Como é que vocês estão desenhando para essa retomada ser o menos traumática possível para vocês? Obrigado pela pergunta, Rodrigo. Eu gostaria, primeiramente, fazer um recover. Nós, en los primeros, quando foi decretada a pandemia, realmente estávamos em um processo de crescida muito forte. Você falou não só no segmento corporativo, também no segmento lazer, étnico também. A Europa se tinha conseguido um posicionamento muito bom, principalmente por questões de rotas, conectividade e renovação de frota. Realmente a companhia tinha um plano realmente muito forte e ainda tem um plano muito forte. A Europa trabalhou e está trabalhando no processo de renovação de frota. Actualmente a Europa tem dois tipos de frotas, só para entrar em contexto. Dreamliner 787, que es el equipamiento más moderno que tiene hoy la industria de aviación, y Airbus 330, no cual ahora nuestra compañía, con toda la pandemia, durante este año teníamos que recibir 7 equipamientos nuevos,
no qual já tínhamos previsão para o ano 2021 unificar toda a frota, deixar toda a frota com 787 Dreamliner. E agora, com o assunto da pandemia e também com o início de nossas operações, como você sabe, o início de operações aproximadamente será 35% de nossa programação original, principalmente por questão de demanda. Hemos acelerado nosso processo de renovação de frota. ¿Qué quiere decir? Que a partir de los próximos meses, Air Europa ficaría todo con equipamiento Dreamliner, principalmente por una cuestión de costos. Você sabe, cuando você tiene una frota unificada, tiene el mismo equipamiento, você tiene menos costos en cuestión de manutención, en cuestión de entrenamiento de tripulación, en cuestión de manutención. Entonces, la compañía, en ese caso, ya tiene decidido unificar toda la flota a partir de los próximos meses en Dreamliner. A pandemia acelerou nosso processo de renovação de frota e nos obrigou a hoje trabalhar com uma frota unificada nos trechos de longo curso. Já com essa frota, nossa companhia continua trabalhando muito forte em segmento corporativo, não só na ruta São Paulo, sino também nas rutas do Nordeste. Nossa companhia tem trabalhado e vai continuar trabalhando em todos os focos, principalmente, como você sabe, isso é nova realidade. Precisamos entender a nova realidade que vamos a ter no futuro. Se vai estar mais segmento corporativo presente, se vai estar mais vacacional, se vai estar mais helénico. Mas só para responder um pouco a tua pergunta, Rodrigo, a companhia continua com o processo de renovação da frota. Estaríamos iniciando aproximadamente com 35% de nossa programação original, de los voos que tínhamos inicialmente pré-pandemia. Vamos ahora a iniciar con un 35%, que es la media que está iniciando toda la actividad comercial a nivel mundial. Y esperamos en los próximos meses, do ano próximo, comenzar a crecer de a poco. ¿Tenemos aún más esperanzas? Sí, tenemos esperanzas. Realmente estamos confiantes de que Europa va a comenzar a decolar rápidamente, ya apoyando el inicio de nuestras operaciones, que será ahora a partir del 15 de julio en Sao Paulo. Hoy ya comunicamos al mercado ya toda nuestra nueva programación y justamente ontem ya estamos trabajando con todos nuestros parceros, que son las agencias de viaje, para promover toda nuestra estructura de tarifas nuevas, que além de ter valores súper bons, tem tarifas súper flexibles, porque hoy, como ya te hemos hablado, no sobre Europa, sino meliá, hotelería, o receptivo, todos los servicios de España, puntualmente falando, precisamos ser flexibles. Entonces, entre todos vamos a lograr captar ese pasajero y lograr tener esa confianza en ese pasajero. En el caso de Europa, ya estamos trabajando con una data de inicio, ya estamos trabajando con un plano de tarifas, ya estamos trabajando con un plano de flexibilidades, y lo más importante que hemos feito durante estos 3 meses, Rodrigo, es trabajar bien de perto con nuestras agencias de viaje en promover nuestros planos de seguridad. En el primer momento, nuestra preocupación original fue dar soporte a todas las agencias de viaje, tentar ayudar a ellos a traer de vuelta a todos esos pasajeros que estaban en viaje, que tenían que voltar. Entonces, ahí se trabajó muy fuerte para ese trabajo. En la segunda etapa ya comenzamos a trabajar nuestro plano de seguridad, en nuestros protocolos de seguridad, y ahora ya en la tercera fase ya estamos trabajando en la comercialización de nuestros productos y nuestra retomada. Temos a comercialização, né, o adiamento, né, e a suspensão das passagens ali deve ter sido bem complicado. Ahora falo, Rodrigo, nuestra principal tarefa, que realmente el principal objetivo que nos colocamos internamente era tener nuestro equipo enfocado principalmente a ayudar a nuestros agentes de viaje a tentar de reubicar todos esos pasajeros y a tentar dar el máximo soporte. Air Europa consiguió atender al mundo todo. La verdad es que no tenemos ninguna reclamación, todo lo contrario, en todos los mercados tenemos parabenizaciones de cómo Europa esté presente con nuestros clientes. Sabemos que las agencias de viaje también pasaron momentos difíciles como nos, pero nuestro principal desafío era siempre estar con ellos. En las semanas ligamos para ellos, além de no tener ningún problema para resolver, ligamos para ellos para dar soporte, para atendimiento, para dar seguimiento. Y gracias a ese trabajo ahora estamos también da mão y trabajando fuerte en esta nueva retomada. Tenemos todas las esperanzas, Rodrigo, mas como falou Oscar al principio, tenemos unos pés en el chão, tenemos que ir devagarcinho, no tener mucho cuidado, mas consideramos que vamos a tener un futuro bom.
Maravilha. Oscar, eu gostaria de reforçar a questão da quarentena obrigatória, que a partir de 1º de julho a intenção é não haver mais essa quarentena para os visitantes internacionais, correto? Exatamente. Tá. A intenção do governo... desculpa. Sim. Pois não. A intenção do governo é certamente isso. Já tenho falado muitas vezes também para evitar qualquer confusão que pode surgir, né? E como falou agora, finalmente, também Gonzalo, a intenção do governo, a intenção de todo o setor é a abertura e a finalização da quarentena para todos, né? Turista internacional. Então, aqui está incluso também qualquer turista brasileiro. Então, agora, o setor está, o ministro de Turismo, ele está coordenando-se com todos os demais departamentos ministeriais e também com a União Europeia e as organizações internacionais, como a Organização Mundial do Turismo, a World Travel Tourist Council, e que são organizações que estão trabalhando conjuntamente, coordenadamente, para fijar uma série de especificações, harmonizar as especificações técnicas para cada setor, né? Além disso, também a Agência Europeia de Aviação Aérea, também eles têm também promovido, né, um protocolo também de recuperação, que estão seguindo todas as aerolíneas, a ENA, em Espanha também, isso conhece muito bem Gonçalo, mas a ideia o objetivo de tudo isso é abrir esses espaços turísticos seguros. Então, a quarentena vai ficar eliminada sempre e quando, porque também tem que atuar com responsabilidade. Então, agora, para mim, a mensagem principal o turismo é tranquilidade e paciência, porque se está trabalhando, vocês já escutaram muitas medidas que aqui se implementaram, em alguns casos, na medida da hotelaria, das empresas aéreas, mas também de todo o setor turístico está trabalhando para ficar pronto. Então, por isso que o governo já tem avaliado a possibilidade de chegar com todas as condições a 1º de julho, para que ninguém tenha que sofrer os requisitos, as consequências de uma quarentena. Eu, como já falei, também estão trabalhando nesse tipo de passaporte de segurança, os critérios também de controles na origem, para evitar, precisamente, esse tipo de problemas, né? Então, é normal pensar que primeiramente, essa, digamos, coordenação, abertura, comece com países da Schengen, mas é mais por como fala, por proximidade e também por uma decisão da demanda turística, não é porque existem restrições, né, por parte dos governos. Então, normalmente, o turismo doméstico vai começar, além disso, o turismo europeu e depois o turismo internacional. Mas a mensagem principal aqui é que, a partir de julho, o setor turístico espanhol, sim, está peleando, está lutando muito forte para que não tenha novos surtos de contágios, isso é o mais principal. Então, está lutando para isso e para abrir com segurança a todos os turistas. Nunca a Espanha vai abrir um turismo a ninguém que pueda supor prejudicar a saúde dos turistas. Então, agora mesmo podemos falar que podemos ser otimistas, sim, mas também com muita prudência, porque ninguém sabe o que vai acontecer com o vírus, né? Uma semana para outra tudo pode mudar, mas o trabalho está feito, o esforço está sendo feito. Então, ainda estamos a 2 de junho, acho que queda um mês ainda também para trabalhar em todas as problemáticas que podem surgir. Este análise dos governos com o setor também para promover medidas de controle preventivo também vão ser implementadas, portanto, vão ajudar à eliminação da quarentena. Então, temos que ficar com essa ideia. Perfeitamente. Vamos para a rodada final aqui. É mais um recado mesmo que eu gostaria que vocês deixassem. Oscar, você mencionou o WTTC aí. Recentemente, a gente colocou uma entrevista com a Glória Guevara, presidente e CEO do WTTC, e ela pediu muita união entre o setor público e privado. Gostaria de saber como é que atua a Espanha, até para ficar de exemplo aqui, para quem está planejando essa retomada um pouco mais atrás da Espanha, como a Espanha trabalhou
essa união entre público e privado, como a Espanha vem trabalhando a união de todos os stakeholders ali, desde o operador do aeroporto até o C-level das redes hoteleiras, enfim. A verdade é que esta não é a primeira crise que acontece, né, econômica. Então, a gente também tem experiência, porque todas as pesquisas que você já falou, analisou, né, de todas as instituições internacionais, falam também da crise econômica de 2003, a crise econômica de 2008. Então, sempre o setor turístico tem mostrado uma resiliência muito forte. Por quê? Porque acho que também quando acontece uma pandemia, uma crise econômica forte no mundo, acho que o setor turístico também fica também associado, né? Então, os governos, as organizações internacionais que representam os interesses também turísticos dos diferentes países, fazem um esforço muito importante, um lobby muito importante para pressionar os governos para ajudar o setor turístico. Então, na Espanha não é exceção, não? Porque a Espanha para o turismo, um motor econômico muito importante e tem muita importância, tem muito peso, né? Um motor econômico que precisa de ser rodado para poder, como fala, parar os impactos negativos da crise. Então, o que aconteceu desde o primeiro momento é que o Ministério da Indústria, coordenadamente com transportes, coordenadamente com a presidência do governo, começaram a planejar, de alguma maneira, essa série de medidas que eu falei, que são medidas nas que tive uma participação muito importante, coordenada com a Secretaria do Estado do Turismo, através do Instituto de Qualidade Turística Espanhola, mas que também participaram todas as confederações, associações do setor, a Confederação Espanhola de Hotéis, os sindicatos, as empresas turísticas e associações de empresas turísticas mais representativas, expertos no turismo, municipalidades, a Federação Espanhola de Municípios e Províncias também participou, todas as regiões. Então, eles começaram a fazer reuniões virtuais para facilitar, de algum jeito, e controlar a pandemia do melhor jeito possível, que é a reação imediata, né? Então, começaram a fazer um tipo de feedback e de insights de todos os expertos para saber quais são os protocolos para continuar a ser feito. E isso é coordenado também com todas as atividades de abertura com o Ministério da Saúde, porque a verdade é que nesta pandemia o Ministério da Saúde em todos os países é aquele que é coordenado praticamente todas as atividades. Então, com métodos e com uma série de comissões científicas bailando através de dados científicos, todas as demais setores têm feito o trabalho, né, detrás disso. Então, essa coordenação ha sido muito bem feita, com suas deficiências ou virtudes, né, porque ninguém é perfeito, e acho que também esta crise também está acontecendo por primeira vez em muitos lugares do mundo, então ninguém prevê qual que é o desenvolvimento do vírus, mas acho que a Espanha tem feito um trabalho muito importante de coordenação e tem modificado aquelas coisas que não funcionavam bem, né? Uma prova disso são todos os protocolos, o passe das diferentes fases, a abertura dos hotéis, a primeira fase, agora já estão abertos os hotéis e os espaços comuns, tem cinemas, tem teatros, tem museus, com controle de capacidade, mas toda a atividade está começando a rodar. Então, isso significa que tem uma coordenação muito importante entre os diferentes setores. Quer dizer, coordenação de todo mundo envolvido mesmo, e Ministério da Saúde funcionando, né? Acredito que o mundo inteiro vai ficar de olho na Espanha, nessa reabertura aí, para ter a Espanha como exemplo, mas já fica aqui o exemplo que para abrir daqui a um mês, todo esse esforço e toda essa coordenação vem sendo feito há meses, e com o Ministério da Saúde bem atuante aí. Fernando, qual que é o seu recado aí para o mercado, para o agente de viagens, o que a Meliá pode passar para tranquilizar o mercado e o viajante? E também eu gostaria que você mencionasse os hotéis aqui da região, já que as aberturas começarão em âmbito doméstico, um viajante aí com menor poder aquisitivo nesse início de retomada. Então, dá uma passada aí pelos hotéis da região, o Iguaçu,
do lado argentino ali foi reformado recentemente. Fala um pouco sobre isso, por favor. Claro. Aproveitando, como você falou, Iguaçu, hoje é um dos principais hotéis da nossa regional aqui, América do Sul, né? Ele ele recebeu um investimento e sofreu uma reforma bastante ampla e a gente reabriu ele em dezembro de 2018. Vinha num ritmo de crescimento, de performance muito bacana. Com essa interrupção, obviamente, prejudica totalmente o negócio, mas ele está super preparado para que, assim que tivermos o sinal verde, voltar à operação. A questão é que a Argentina, diferente do Brasil, adotou cuidados muito mais rigorosos, né? E até por isso os números lá são bem melhores do que os nossos aqui. Então, até segundo a informação, o país está fechado para receber estrangeiros até 1º de setembro. Então, a gente só vai conseguir voltar a vender esse hotel para embarques a partir de 1º de setembro. Então, essa temporada de julho, de férias e tudo, infelizmente, não é um destino que a gente vai conseguir comercializar. Em contrapartida, a gente tem o Meliá Buenos Aires aberto, o Recoleta devemos abrir em meados de junho agora também. No Peru, nós temos os 2 hotéis abertos em Lima, o Meliá Lima e o Inside Miraflores, e incrivelmente com uma performance muito boa, quer dizer, a gente conseguiu lá fechar negócios com as indústrias principais do país, que são mineradoras, pesqueiras e tal, e com long stay, né, permanências por alguns meses. Então, isso nos garante ali uma ocupação muito boa. Na Venezuela, a gente tem um hotel aberto, em Cartagena devemos abrir entre julho e agosto, isso para ficar mais em América do Sul, né? No Brasil, dos hotéis que a gente opera em São Paulo, Campinas e Brasília, temos Brasília e São Paulo, parte dos hotéis de São Paulo abertos, e a outra parte a gente deve abrir em julho, né? Campinas também deve seguir nessa mesma linha. Nesse período de agora até julho, será um período muito importante de compra de equipamentos, de testes, de treinamentos com as equipes, e isso vai ser fundamental para que tudo aquilo que a gente está se comprometendo a fazer através desse programa de Stay Safe, ele seja entregue devidamente ao cliente, né? Porque, afinal de contas, a gente se submeterá a certificações e não queremos, por nada, não ter essas certificações. Quer dizer, a gente vai trabalhar e já está trabalhando muito sério para poder assegurar ao cliente toda a segurança possível. Então, a mensagem final nossa é uma mensagem positiva, uma mensagem otimista. É claro que é difícil quando você está dentro de casa há 3 meses, quando você tem impacto financeiro na sua vida, quando você tem entes queridos, às vezes falecendo ou adoecendo, você ter espaço para ter essa positividade. Mas é uma transição e a gente enxerga a luz e essa luz vai crescendo, e eu acho que a nossa indústria tem uma capacidade de recuperação muito grande, o setor privado é muito forte, né? E é claro que a gente precisa também da mão do governo, do apoio das autoridades para resgatar, para que a nossa indústria continue a ser uma indústria empregadora, uma indústria que seja de vanguarda e que possa também fazer com que as pessoas viajem pelo mundo e a gente receba a gente aqui e que realmente a gente possa sobreviver e passar por essa, né? Então, estamos confiantes que tudo isso vai acontecer. Ojalá, vamos aproveitar o tema aqui, né? Ojalá. Bom, vamos finalizar a respeito da conectividade da Air Europa a partir de Barajas, porque a gente falou aqui da Galícia, da Andaluzia como alternativas. A Air Europa tem esse hub em Barajas, em Madrid, como um dos principais aspectos aí de venda, conectando não só a Espanha, como a Europa inteira, né? Me fala um pouco da conectividade da companhia no continente e do perfil do brasileiro nesse aspecto. O brasileiro embarca de Air Europa para ficar em Madrid, ou o brasileiro embarca de Air Europa para se conectar? Como que é o perfil geral aí? Claro, Rodrigo. Generalmente nuestros pasajeros tienen conectividad allí
também dentro de Espanha, como também dentro da Europa, verdade? Aproximadamente o 70% do fluxo de nossos passageiros, ou só 30% ficam destino Madrid, e o resto dos passageiros têm conexões a destinos dentro de Espanha e também dentro da Europa. Quando falamos de Espanha mesmo, a Air Europa fornece hoje 24 destinos, em realidade fornecia, pré-Covid, oferecia 24 destinos dentro de Espanha. Agora estamos tentando retomar a partir do dia 22 de junho o máximo de destinos possíveis. Mas sim, com certeza, nós temos uma distribuição dentro de Espanha de 24 destinos e, além de Espanha, também temos distribuições nas principais capitais europeias, através de nosso hub, por exemplo, Paris, Londres, Lisboa, Oporto, ou mesmo Tel Aviv, Marrakech. Temos outros destinos também que abrangem nossa malha de voos. Aproximadamente, a Europa, prévio ao Covid, tinha 40 conexões, possíveis conexões, em nosso hub de Barajas, em Madrid. Nosso hub é muito fácil, é boa colocação, Rodrigo, porque a Air Europa hoje está voando e operando no Terminal 1 e todas as conexões no Terminal 2, ou seja, o passageiro pode fazer tudo rápido, a pé, sem muito, não tem que pegar treino, não tem que trocar de terminal, está muito bem sinalizado, então também isso garante um pouco de segurança para o passageiro agora, esta nova etapa, de que não se vai ter que movimentar muito dentro do mesmo aeroporto e ter uma conectividade um pouco mais rápida. Aproveitando, Rodrigo, gostaria também de colocar, a Air Europa continua trabalhando forte nos seus planos de comunicação, principalmente falando de nossos planos de segurança e de higienização. Estamos trabalhando bem de perto com nossos clientes, principalmente nesta nova fase, como falamos, além de ter bom produto, boas conexões, precisamos dar um pouco de segurança aos passageiros. Como tem falado um pouco Oscar, como tem falado um pouco Fernando também, nosso principal desafio nesta nova etapa é transmitir segurança. Mientras mais falemos de como são nossos protocolos, mientras mais deixemos tranquilos a nossa agência de viagens, a nossos passageiros, que somos um produto seguro, um destino seguro, eu acho que realmente isso vai ir passando e nos vamos todos acostumando a esta nova realidade. Com certeza, todos os protocolos de segurança vão mudar. Hoje temos um conhecimento do coronavírus de uma forma, ou melhor, daqui 2, 3 meses temos que começar a alinhar nossos protocolos podem mudar aqui a 2, 3 meses e precisamos ir adaptando todos os protocolos, a forma de trabalho, a como se faz atendimento a nossos passageiros e como ser uma companhia aérea segura e um destino seguro e também um hotel seguro. Então, por isso quero deixar um pouco a mensagem final de que fiquem um pouco à vontade de não solicitar qualquer tipo de informação que se precise para justamente dar tranquilidade a nossos passageiros. Estamos fazendo todo o possível, um pouco do que falou Oscar. Air Europa tem trabalhado com a AENA, com diferentes aeroportos, mesmo aqui no Brasil. Air Europa tem trabalhado muito forte com a ANAC, com a IATA, com a Anvisa. Estamos alinhando todos nossos protocolos para ser uma companhia segura. Realmente o trabalho feito nestes 3 meses foi focado 100% na segurança e nosso retorno, nosso recomeço. Com isso, quero deixar, não quero falar de que realmente somos uma companhia 100% segura, que nunca vai acontecer uma coisa em questão de Covid, mas que sim estamos trabalhando para dar o máximo de proteção e atendimento aos nossos passageiros. Então, essa flexibilidade que você mencionou, acredito que vale para todos, né? Tá todo mundo de olho na situação, que tem que se adaptar conforme o quadro evolui ou involui, né? É uma nova realidade que ninguém conhecia e estamos aprendendo a conhecer, temos todos que adaptar a essa nova realidade. Estamos aprendendo muito, dia a dia, todos os dias estamos aprendendo coisas novas e precisamos muita flexibilidade para isso, não? Porque exatamente, temos que ter muita flexibilidade e nossos times de trabalho estão permanentemente se adaptando e implementando novas políticas de segurança. Realmente é um trabalho, é um desafio, é um novo, como se fala, um novo começo, e precisamos justamente transmitir segurança.
Hoy nuestro principal mensaje es ese, Rodrigo. Queremos transmitir mucha seguridad a pasajeros, a nuestros partners, agencias de viajes, a empresas, que realmente, con certeza, sabemos que todo va a llevar tiempo y no va a ser todo tan fácil. También sabemos que tenemos que tener los pies en el show y todo va a tener un proceso, mas estamos trabajando para que ese proceso seja curto e não tão longo. Muito bem, meus amigos, pés no chão, então, e vamos torcer aí pela retomada, por uma retomada brilhante da Espanha aí, que seja um case para que todo o turismo se inspire nessa volta. Para os fãs de futebol, já dá para ter um aperitivo dessa volta da Espanha a partir da semana que vem. Real Betis e Sevilha, nada mal começar com o clássico, né, Oscar? Muito obrigado a todos pela participação aqui e sucesso a todos nós aí. Muito bom, muito obrigado, Rodrigo. Fernando, Gonzalo. Fernando está no mudo. Gonzalo, obrigado. Um prazer, Rodrigo. Um prazer, Oscar. Um prazer, Fernando. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Falar com você. Um prazer. Um abraço. Muchas gracias, amigos.